Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar. Acho que não. Então, vamos lá, gente. Ó, se vocês ouvirem muito barulho, me perdoem, que eu estou reformando aqui umas coisas aí, vai fazer um pouquinho de barulho, mas é a vida, né? É a vida remota. Vamos nessa. Mas eu acho que vai estar de boa, que eu estou longe do pedreiro aqui. Mas vamos nessa, então. Vamos para tema 14, gente. Antes, deixa eu perguntar. Vocês têm as respostas, né, das questões que vocês fizeram da página 81 e 82? Se não tiver, eu passo agora. A gente faz uma correçãozinha básica. Tem sim. Tem, né? Tem alguma questão que vocês queiram que eu, de alguma maneira, ajude, ou as respostas já foram suficientes para vocês responderem as questões? Falem agora ou cale-se para sempre. Para mim tá tudo bem. Tá. Beleza? Então tá bom. Então vamos para a página 14. Nós vamos entrar agora aqui num capítulo que vai tratar de duas áreas da filosofia num capítulo só. Eu acho que o tema 14 é bem extenso, mas também ele é o último, cara. Então a gente não precisa correr tanto. Eu não vou correr desesperado não, porque duas áreas da filosofia bastante extensas. Então a gente não precisa se desesperar. Linguagem e estética, tá? A linguagem existe, na verdade, uma área da filosofia chamada filosofia da linguagem, ou filosofia analítica, que vai tratar da autenticidade e das estruturas do discurso e da maneira como esse discurso é entendido. Essa é a filosofia da linguagem. Deixa eu cumprimentar os caras aí que entraram. Bom dia, Lucas. Bom dia, Nicolas. Bom dia, pro. Salve, tudo certinho aí? Beleza, você? Tudo bem, graças a Deus também. Bom. Então vamos nessa. E estética, que é a área da filosofia que vai tratar da importância da arte na sensibilidade humana, ou seja, como a arte afeta, interfere, constrói a vida humana, né, a cultura e, enfim, a nossa moral, como a arte interfere na vida humana e sobre o conceito de belo, a beleza, e como a beleza, de alguma maneira, também afeta a vida social. Essas são duas áreas que a gente vai estar abordando. Eu vou começar com filosofia da linguagem. Para falar sobre filosofia da linguagem, é preciso dar um passo atrás, né, gente? E, assim, entender que nós estamos falando de um dos elementos mais importantes da nossa vida, que é a linguagem, que nós tratamos durante todo esse período de socialização que a gente vive na escola, vocês nada mais nada menos estão elaborando e lapidando a prática da linguagem. E como essa linguagem se estabelece e como ela pode ser melhorada ou pode ser, como eu posso dizer assim, construída na nossa relação. É a área da filosofia que vai estudar esses processos de comunicação humana é chamada de filosofia da linguagem. Tá? Então, a filosofia da linguagem ela vai começar, de fato, com Platão. Platão é o primeiro filósofo que vai dar um passo atrás na prática da linguagem e vai dizer o seguinte: em que língua a gente pensa? O nosso pensamento tem linguagem? A linguagem do nosso pensamento é igual à linguagem que a gente fala? Pensa você aí. Você está pensando, todo mundo está pensando agora. Como é seu pensamento? Seu pensamento é em português? Seu pensamento tem uma fluência? É uma linguagem exatamente como você diz? O que é esse exercício que a gente pratica o tempo todo de falar? O que as palavras significam? As palavras são signos, né? Quando eu falo casa, a casa que eu penso é um pouco diferente da casa do Nicolas,
que é um pouco diferente da casa que a Isabela pensa. Normalmente, quando a gente fala casa, a gente vai buscar como referência a nossa casa. Só que casa é uma palavra que vai denominar uma série de casas. Essa ideia de casa como um signo, a gente chama de universal, os universais. Na filosofia, a gente usa essa palavra universais para tratar signos que falam sobre várias categorias da mesma espécie. Quando eu falo homem, os homens são machistas. Quando eu estou falando os homens, eu estou usando um universal. Mas esse homem que eu penso é diferente do homem que a Evelyn pensa e que a Isabela pensa. A filosofia se preocupa em entender o quanto que essa linguagem pode ser mais específica e verdadeira. Platão se preocupou com essa questão dos nomes. Eu vou até ler aqui para vocês. Eu gostaria de que vocês abrissem na página 83. Tem um subtítulo que é Palavras e Coisas. É uma brisa, né? Porque assim, a gente, acho que todo mundo já pensou nisso em algum momento, e é interessante você constatar que a filosofia não só se preocupou com isso, como buscou ordenar isso, fazer uma análise da linguagem. Eu vou ler para vocês. Ó. Outra questão relativa à linguagem, já que a gente, até aqui eu dei uma introduçãozinha falando que a linguagem é essa capacidade que eu tenho de exprimir meu pensamento e que essa linguagem é feita a partir de símbolos. E a gente tem vários tipos de linguagem. A linguagem comum, a linguagem científica, a linguagem matemática, porque matemática é uma linguagem. Quando eu falo 2 mais 2 é igual a 4, o que é 2? O que é esse conceito de 2? O que é o conceito de igual? Né? Então, assim, existem linguagens diferentes para áreas diferentes da nossa vida. E a nossa vida toda, a gente vai aprendendo a usar as linguagens nos lugares diferentes. Pensou sobre isso, né? E estipulou a seguinte reflexão. Eu vou ler aqui para vocês. Outra questão relativa à linguagem, sobre a qual podemos refletir, é a relação entre o nome que damos às coisas e o que as coisas realmente são. Quando eu falo, por exemplo, os homens são machistas. Eu não me considero uma pessoa machista. É óbvio que eu devo ter alguma herança, alguma característica ainda de machista, mas eu não sou uma pessoa machista. Sempre digo aqui, minha esposa ganha mais que eu lavo louça, eu limpo a casa e não acho que faço nada demais por isso. Acho comum, eu cuido do meu filho, a carga horária da minha esposa é maior que a minha. Isso não me incomoda. Me incomoda quando eu vejo situações de injustiça com a mulher, mas eu sou chamado de homem. Aí Platão vai dizer o seguinte. Platão, no diálogo Crátilo, que é um dos livros dele, apresenta 2 possíveis respostas. Ou conhecemos as coisas mediante o nome que damos a elas, ou de forma independente dos nomes. O nome das coisas, de onde vem? Né? Essa é uma questão que a gente nunca pensa. Eu falo, sei lá, caderno. O que esse nome caderno quer dizer? O nome caderno veio antes disso? Ou isso existe a partir a essência do caderno é o nome caderno? É brisa, mas é uma coisa que Platão foi talvez o primeiro filósofo a elaborar um sistema sobre isso. No primeiro caso, isso aqui eu vou pedir até para vocês grifarem, é o segundo parágrafo. No primeiro caso, seria preciso definir que tipo de relação pode ser estabelecida entre os nomes e as coisas nomeadas. Uma vez que conheceríamos as coisas apenas por meio dos nomes que damos a elas. Tudo que eu conheço a partir do nome que é dado a elas. Surge, então, um problema aí com essa posição. Como poderíamos dar nome àquilo que não conhecemos, já que para conhecer precisamos dar um nome? Como eu posso dar um nome para uma coisa que eu não conheço? Se para conhecer uma coisa eu tenho que dar um nome. Então, olha só como pensar a linguagem, lógico que a gente não vai achar solução para isso, tá? Não é a ideia. A ideia é
chamar atenção para a linguagem e que não é uma discussão vazia. Se comunicar direito é o que mais as profissões de hoje buscam. Hoje a gente tem coaching de comunicação. A filosofia é uma disciplina muito preocupada com a comunicação. A religião precisa de comunicação. A política precisa de comunicação. Veja, vou entrar, não sei se vocês estão aí ainda, mas ontem ocorreu uma coisa incrível, né? Não sei se vocês viram. Assim, o que eu vou falar pode ser usado pelos dois lados, tá? Então, primeiro, eu estou tentando dar um exemplo da importância da linguagem. Ontem, o presidente estava fazendo um pronunciamento e aí ele citou a questão de como os Estados Unidos vê a maneira como o Brasil trata a Amazônia, né? O Biden falou que o Bolsonaro que o Brasil precisa cuidar melhor da Amazônia. Aí o Bolsonaro disse o seguinte: a gente precisa cuidar disso aí, aquele jeito dele lá, né? As pessoas, outros países não podem interferir na maneira como a gente administra a Amazônia. Porque tem uma hora que a diplomacia não dá, né? E ainda falou, né, Ernesto, que é o embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos. Quando não dá na saliva, vai na pólvora. Uma pausa para a gente pensar. Hoje, a imprensa inteira só fala disso. Da frase infeliz na qual o Bolsonaro dá a entender que poderia ir a vias de fato com os Estados Unidos. É óbvio que o Bolsonaro não é louco a esse ponto. Mas, como um chefe de Estado, a linguagem que ele usou foi inadequada. Uma frase do Bolsonaro criou uma crise internacional. Vocês estão entendendo que eu não estou falando mal dele? Poderia até falar, mas não é o caso agora. Eu estou falando de como a linguagem inadequada no lugar inadequado é pior do que uma arma, cara. Então, se preocupar é fundamental em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Então, nós estamos falando de um assunto relevante, né? Interessante. Platão, ele vai chamar atenção. O nome das coisas existem antes das coisas? Se existem antes das coisas, como é que esses nomes foram dados? Agora, se esses nomes vêm depois das coisas, como que eu vou chamar algo que eu ainda não vi? É um problema filosófico, que a gente chama, e esse nome das coisas é o que a gente chama de universais. Tá? Aristóteles, por sua vez, ele já pensou de um outro jeito. Ele entendeu que essa discussão sobre o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, não era importante. O importante era criar um sistema de dizer o que as coisas são, que é o que a gente chama de lógica, e a gente já estudou. Aristóteles vai criar um sistema que a gente chama de premissas. Então, vamos organizar aqui para não ficar muita viagem. Então, se você quiser anotar aí no seu caderno. Estamos vendo filosofia da linguagem. O que é a filosofia da linguagem? É a área da filosofia que busca compreender o processo de comunicação e os seus agentes. O emissor, o receptor, tá? Antes de entrar na filosofia da linguagem de fato, que é uma área da filosofia que surge no final do século XIX, eu estou fazendo uma introdução ao assunto dos primeiros filósofos a se preocuparem com os detalhes da comunicação. E o primeiro foi Platão. Obviamente, como Platão tem esse conceito de ideia das coisas e as coisas, automaticamente Platão separou o nome das coisas, né? O nome é uma coisa
e as coisas são outras. Na verdade, Platão estava querendo dizer que o nome é a essência das coisas, a ideia das coisas. E aí ele questiona. Ó, quer ver como o que eu estou falando tem sentido? Diz aí para mim. O nome que eu dou para as coisas vem antes ou depois das coisas? Ah, vem antes. Então, como é que eu dou nome para algo que eu não vi? Vem depois. Então, as coisas não representam, o nome das coisas não representam. É só um indicativo. Platão botou a primeira pulga, né, na cabeça aí das pessoas. Atrás da orelha, né, seria a palavra certa. Aristóteles, que não concordava com essa teoria das ideias de Platão, vai falar, não, gente, deixa isso aí, não é importante. O importante é a gente buscar uma definição das coisas por algo mais profundo que só o nome, que são os princípios lá os princípios e as categorias, né? Princípio de identidade, não contradição, terceiro excluído, as causas, final, formal, final, eficiente, as categorias, para dizer o que as coisas são. E aí, Aristóteles, que foi o grande organizador dos elementos da natureza, né? Toda essa classificação que a gente tem hoje de mundo animal, mineral, vegetal, as espécies, foi um trabalho que começou por Aristóteles. Eu sempre brinco, né, na sala de aula que se tem o Caio, se tem o Horácio, se tem o Ender, esses caras devem os empregos para Aristóteles, porque Aristóteles foi o primeiro cara que escreveu sobre física, escreveu sobre biologia, escreveu sobre política, escreveu sobre ética. Então, Aristóteles é um grande sistematizador do conhecimento, né? E ele chegou no mundo assim e falou, mano, eu preciso explicar essas paradas todas aqui. O que as coisas são? Por exemplo, eu olho o leão, eu olho o gato, eu olho o leopardo, o guepardo, eu vejo que há algo aí. Eu preciso entender o que é. E aí Aristóteles cria os silogismos. Anota aí, Aristóteles e os silogismos. O que são os silogismos? São premissas, ou seja, são afirmações que partem da aferição, ou seja, de conferir os elementos da natureza do geral para o particular, ou seja, silogismos dedutivos. Foi assim que Aristóteles conseguiu organizar os seres da natureza por espécie e semelhança. Vou dar um exemplo. O que é um silogismo dedutivo? Eu vou pegar o mais clássico de todos que Aristóteles criou. Todo homem é mortal. Todo é geral. Todo homem é mortal. Não foi vendo? Sócrates morreu, Platão morreu, Demócrito morreu, o vizinho de Aristóteles morreu. Todo homem morre. Sócrates é homem. Então, a primeira premissa é geral. Todo homem é mortal. Sócrates, particular, é homem. Então eu tenho uma premissa com um conjunto maior, todo homem é mortal. E o menor, Sócrates é homem. Logo, a palavra logos, de lógica, Sócrates é mortal. Foi dessa forma que Aristóteles organiza a natureza pela linguagem. Olha a importância da linguagem, né? Então, por exemplo, todo felino tem bigode, tá? Peguei um exemplo bem tosco assim. O gato tem bigode, logo o gato é felino. Lógico que Aristóteles não teve que ficar falando isso toda vez que ele ia fazer, mas foi a partir da linguagem que Aristóteles consegue fazer a organização dos seres da natureza.
Então, a lógica nada mais era do que um instrumento de Aristóteles para organizar o conhecimento a partir da linguagem. Platão e Aristóteles inauguram a filosofia da linguagem, antes dela ter esse nome. No período medieval, havia uma disputa entre os nominalistas e os realistas, que eram filósofos que resgataram aquela provocação de Platão. E durante muitos anos ficaram lá nessa, era chamada querela dos universais. Os que acreditavam que os nomes das coisas que definiam as coisas, que eram os nominalistas, e aqueles que acreditavam que as coisas eram mais do que o nome delas, que eram os essencialistas ou os realistas. Uma discussão que, ao meu ver, não era uma discussão vazia, mas essa discussão é chamada querela, ou seja, debate dos universais. Ponto. No século XIX, ocorre o que a gente chama de virada linguística ou virada da linguagem, que é o período em que realmente surge uma área da filosofia especializada em linguagem, que é a filosofia da linguagem, ou filosofia analítica. E o principal deles, deixa eu ver se tem alguma coisa para anotar, não. O principal deles vai estar, se você for na sua página 84, o segundo parágrafo da segunda coluna, está lá. Entre o final do século XIX e o início do século XX, porém, o desenvolvimento da matemática e da lógica colocaram ambas no centro da discussão filosófica, que as tomou como modelo para o estudo da linguagem. Tá? A gente está falando da lógica e da ontologia. A confiança nos poderes da lógica e da matemática era tanta que pensadores como o alemão Gottlob Frege, então você pode anotar esse nome, filósofo da matemática, criador do primeiro sistema lógico formal e um dos pais da filosofia analítica, e o inglês Bertrand Russell, filósofo, lógico e ativista política, aventaram a seguinte hipótese. Grife esse parágrafo. A linguagem comum do dia a dia esconde uma estrutura lógica cuja análise poderá resolver os principais problemas filosóficos, ou ao menos demonstrar que alguns desses problemas são falsos problemas. Isto é, são construções linguísticas cuja lógica é contraditória. Assim, os problemas que derivam de contradições devem ser desconsiderados por não fazerem sentido. Eles entendiam que um estudo aprofundado de como a gente se comunica poderia resolver questões filosóficas, políticas e históricas a partir dessa análise. E aí surge o que a gente chama de filosofia da linguagem ou filosofia analítica, que é buscar entender cada parte de um discurso, ou seja, entender o que cada signo significa, o que as palavras querem transmitir, como que se estabelece uma linguagem o mais próximo do perfeito possível. Tá? Então, isso é filosofia da linguagem. Os principais nomes dessa área são Frege e Russell, Bertrand Russell, que são filósofos que vão inaugurar a filosofia da linguagem. Então, a filosofia da linguagem ou filosofia analítica é uma filosofia que busca analisar a linguagem nos seus mínimos detalhes. Tá? Não é uma área assim tão simples de ser estudada, mas também como a gente tem feito aí nesse período, a gente não vai estudar detalhadamente, porque isso cabe a uma filosofia de uma universidade de filosofia ou de um curso sobre filosofia analítica. O que eu estou procurando situar vocês é o que é e quando surgiu. E aí, na próxima aula, a gente vai falar das principais teorias da filosofia da linguagem. Mas hoje eu vou
parar por aqui, que eu acho que já é o suficiente. Alguém, primeiro, acho que vocês entenderam o que a gente fez aqui hoje, né? Alguém tem alguma dúvida em relação a algo que eu disse? Ou quer colocar alguma coisa? Professor, estou entendendo, que a gente tem tempo para retomar. Pro, eu só fiquei na dúvida quanto ao conceito de silogismo. Tipo, eu entendi a explicação que você deu, mas o conceito em si. O silogismo é um conjunto de premissas. É um conjunto de orações que descrevem algo. Tá? Silogismo é quando são duas ou mais premissas que eu uso para chegar a uma conclusão. Aí eu vou te dar um exemplo. Beleza. O silogismo clássico que a gente usa é o que eu vou trocar agora as palavras. Toda mulher é mortal. Isabela é mulher. Logo, Isabela é mortal. Isso é um silogismo. Porque eu uso uma oração afirmativa a respeito de algo que é correto, uma premissa é uma verdade. Eu uso uma outra premissa e crio uma conclusão verdadeira também. Por isso que silogismo é um conjunto de frases lógicas que chegam a uma conclusão. Entendeu, Isabela? Entendi, obrigada. Mesmo? Mesmo. E outra, como eu disse para vocês agora há pouco, o objetivo aqui não é a gente entrar nos conceitos, é só a gente repassar o que é a filosofia da linguagem. Tá, é isso, porque surgiu lá atrás, com a preocupação dos filósofos de buscar um discurso verdadeiro. Já que a filosofia é só discurso, é só argumento, era necessário buscar uma maneira de dizer as coisas que fosse verdadeira. O caderno é preto. O que é caderno? O que é o preto? Então, assim, a filosofia se dava um passo atrás. Enquanto a linguagem simplesmente descreve, a filosofia se preocupou com os signos. O que é um signo preto? O que é o signo caderno? O preto representa o preto ou é só um nome? Então, assim, são questões que são complexas, que muitas das vezes não chegaram a conclusão alguma, mas que foram o estímulo para se avançar nessa reflexão, até que, no século XIX, a gente chega na filosofia da linguagem. Então, eu falei de Platão, falei de Aristóteles, falei dos filósofos medievais, para mostrar para você que existia essa preocupação na filosofia. Né? E agora a gente chega na filosofia da linguagem, da qual na próxima aula eu vou explicar as principais teses da filosofia da linguagem. Tá bom, gente? Vou fazer a chamada. Só um minutinho aqui. Eu preciso de uma caneta. Peraí que eu vim para a cozinha e deixei no estojo um minutinho só. Peraí. Pronto. Introdução à filosofia da linguagem. Teorias da filosofia da linguagem. Agora a chamada é para responder, hein? Quem estiver dormindo, rodou. Hoje eu tô poucas. Vamos lá. Dona Alice não veio hoje, né? Ana, tudo bem? Andresa, não. Evelyn. A Evelyn, sim. Aqui. Maravilhosa. Casou já? Não, né?
Ainda não. Ainda não, mas tá a caminho, né? Acabou a quarentena, você tá indo pro altar. Ou não? Opa. Aí sim. Quero ser convidado. Gabriel não, Giovanni não, Giovana também não. E a Júlia? Pessoa incrível, tá aí? Aqui, Pro. Tá aí. Henrique não, Isabela. Tá aqui. Isabela. Com seu cabelo natural, depois transição. Isso. Isabelle não, Isadora. Isadora dormiu. Oi, Pro, desculpa. Opa! De você, Isadora, você acredita que eu tô com saudade de você? Nem ligou. Tudo bem. Desculpa, eu tava atendendo a companhia. Falei que eu tô com saudade de você. Ah, eu também, Pro. Sabia? Tá nada, graças a Deus, tá em casa aí. Cara que eu tô, acho que... Você sentava na primeira carteira, você de cara comigo, né, mano? Uhum. Então, daí você sofria porque eu tinha que ficar conversando com você o tempo todo, mas saudade que as conversas. E a Laurien? Aqui. Laurien, incrível. Laurien, você assiste aula deitada dormindo ou você é daquelas que senta na mesa e vai assistir aula direitinho? Então, se for a primeira aula, é deitada. Aí depois já é na cadeira. Escuro também não? Oi? No escuro também? Não, aí é no claro, porque senão eu vou dormir. Então. Eu tenho uma aqui em casa que fica no escuro deitado. Fala, mano, assim não dá, né? Não dá. Como é que faz? Lucas. E aí, professor? E aí, monstro? Tudo bem, mano? Tranquilo e você? Na paz também, cara. O Nicolas. Presente, Pro. Tamo aí. Cara, os caras estão tudo atentos, mano. Thaís Matutino. Tô aqui, Pro. E aí, Thaís, você me conta alguma coisa de novo, não? Não, Pro. Tudo igual, né? Tudo. Tô. Tá difícil. Então, aí, se alguém não me chamei? Tudo certo? Então, gente, vocês estão liberados. Daqui a pouco eu espero vocês na aula de sociologia. Se alguém tiver alguma dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Não? Então, vamos nessa. Até mais. Tchau, Pro. Tchau, até daqui a pouco.